Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do lado da história, da parte triste, né, que aconteceu aqui no Canadá, que é uma parte que os canadenses não se orgulham, né, dessa história. Então, quando os colonizadores chegaram aqui no Canadá, eles encontraram a população First Nation, né, que eram os índios canadenses. E aí eles queriam exterminar a população First Nation, né? E aí no início eles começaram a trocar cobertores, né? Aí a população First Nation deu a pele de animais que eles tinham e em troca os colonizadores entregaram cobertores cheios de varíola. E isso matou vários, dizimou muito a população First Nation, né? E aí os que sobraram e tudo, então assim, sempre o Canadá estava tentando eliminar essa população First Nations, que eram os índios canadenses, né? Os colonizadores, do mesmo jeito que eles fizeram no Brasil e estão fazendo até hoje, né? E aí, em 1883, eles criaram um sistema que chamava Residential Schools, que eram umas escolas que eles queriam acabar com a cultura First Nation, né? Eles queriam educar os índios, acabar com as culturas deles e tudo. Então você que tinha seu filho, você tinha que ser obrigado a levar o seu filho nesse residential schools e deixar nessa escola. E aí os pais que não concordavam ou eram presos, né? Aqueles pais também que tentavam tirar os filhos da escola eram presos. Então o governo vinha, tomava o seu filho e colocava nesse residential schools. E lá nessa residential schools, né? Essas crianças sofriam abusos de mais diversos tipos de abusos, né? Várias crianças morreram, desapareceram, né? Eles não podiam falar a língua dele, então se eles falassem a língua dele, eles batiam, entendeu? Nessas crianças, né? Então, assim, foi um show de horrores. Tanto é que hoje, assim, e a última residential school, gente, terminou, a última escola fechou em 1996, foi a última residential schools. Então hoje aqui no Canadá a gente tem um problema de saúde pública muito grande em questão dessa população First Nation, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente quebrar um ciclo de violência, né? Que você sofreu toda a sua vida, né? Que foi aquilo que você aprendeu desde criança. Então, hoje, né? Essa violência, ela foi sendo repassada, né? Na população. Então, hoje a gente tem um grande índice aqui no Canadá, né? De abuso de drogas, né? Principalmente por essa população First Nation, né? Alcoolismo, né? Violência, né? De todos os sentidos, né? Então, o Canadá sabe que ele tem uma responsabilidade histórica em questão da população First Nation, né? E o Canadá tenta compensar isso, né? Claro, gente, que nada pode compensar uma crueldade desse tipo, entendeu? Nada que dinheiro nenhum pode compensar. Porém, o Canadá sabe da sua responsabilidade histórica, né? E assim, né? Tenta recompensar isso de alguma maneira. Então, os First Nations aqui, eles têm as terras deles, né? Então, eles não pagam imposto aqui para o Canadá, né? E eles também recebem dinheiro do governo que é distribuído na tribo deles e tudo, né? E tal. Então, o Canadá também tenta compensar, né? E por que eu tô falando isso, gente? Porque no Brasil a gente sabe que a população negra foi escravizada por muito tempo, né, gente? E sofreu vários tipos de abusos, né? E tudo. E quando teve aquela lei do sexagenário, né? O escravo que conseguia chegar aos 60 anos chegava lá traumatizado, às vezes mutilado, entendeu? Sem força para trabalhar e ele era apenas jogado, né? Assim, ele não tinha
vou te compensar pelo tempo de serviço. Não, não teve nada disso, né? A lei do ventre livre, né, foram mais uma leva de menor abandonado, quer dizer, os filhos nasciam, não eram escravos, mas os pais eram escravos, né? Então, a gente sabe que a população negra no Brasil, gente, quando teve a lei em 1888, né, da Princesa Isabel, entendeu? Eles não receberam nenhuma compensação por aquilo, pelo contrário, eles foram puxados para fora, né? E aí eles se aglomeraram nas favelas, né? Que a gente sabe que a população negra no Brasil, da favela, a maioria negra, a gente sabe que a população carcerária do Brasil, a maioria é feita de negros, né? A gente sabe muito bem que os imigrantes, né, que chegaram, os italianos, eles receberam terras. A gente não vê um negro latifundiário. Eu não conheço nenhum negro latifundiário, a não ser que você conheça, mas eu acho muito difícil, entendeu? Porque eles não receberam terras, né, quando eles deixaram de ser escravos. Pelo contrário, eles não conseguiam emprego. E aí depois veio a lei da vadiagem, né? Então, por exemplo, se pegasse a pessoa andando na rua, ela era presa, né? Então isso também aumenta a população carcerária negra, aumentando, enfim, gente. Então, o que acontece? O Canadá, ele entende que ele teve esse problema na sua história, mas ele lida muito melhor com essa parte da história do que no Brasil, entendeu? Ele não lida bem com seu passado triste, né? A gente não lida bem com essa parte da escravidão, a gente não lida bem com a questão da ditadura, entendeu? Simplesmente as pessoas querem pegar a verdade e jogar para debaixo do tapete, entendeu? Então, vendo essas questões que estão acontecendo no Brasil, gente, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, entendeu? Quando eles criaram a questão de cotas para negros, isso é muito importante, gente, porque nem todas as pessoas negras no Brasil, elas têm as mesmas oportunidades que as brancas. E isso é óbvio, se você vai no restaurante, você começa a reparar quantas pessoas negras estão ali, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que se conscientizar, gente, que o racismo existe e a gente precisa, esse assim não é o meu lugar de fala, mas a gente precisa escutar a voz da população negra, entendeu? A gente tem que ver as necessidades e tem que se ligar, né? Que o racismo existe sim, gente. A gente tem que estudar a história, a gente tem que entender as coisas, entendeu? E ver que lá atrás, né, foi acontecido um problema que pelo menos, né, que a gente possa reparar um pouco do mal que a gente causou para aquelas pessoas, entendeu? Então fica aí o meu esclarecimento, a minha comparação com o Canadá. E eu penso, eu realmente espero que a gente possa mudar, que a gente possa ouvir a população negra, que eles possam ter as mesmas oportunidades, porque a gente sabe que isso não é verdade no Brasil e isso é muito triste, né? E vamos parar de racismo, porque isso aí não leva ninguém a nada. Todas as pessoas devem ser tratadas iguais. E se você, quem é que gostaria de ser tratado como o povo negro é tratado no Brasil? Então, se você não gostaria, é porque você sabe que o racismo existe e a gente tem que parar com isso, tá bom? Então, vamos refletir, né, nisso aí, porque do jeito que tá, o mundo não tem como, gente. A gente tem que evoluir, tá bom? Então, um abraço para todo mundo.